Olá, meus amigos e minhas amigas do grupo Apocalipse de João, paz e bem. No último bloco e quinto bloco. E vai falar de hoje, é o capítulo 21, de 1 a 8. Então vocês abrem aí, já estamos chegando no final. E nós estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, e comentando um por um, para a gente entender. E o livro do Apocalipse é isso aqui, olha. Ninguém precisa ter medo do livro do Apocalipse. É o livro da esperança. É o livro da coragem. E é o livro da alegria. Né? Então, acompanhando desde o começo lá, a gente começa a entender, então, a importância do livro do Apocalipse. O texto de hoje vai falar assim: eu faço novas todas as coisas. Então agora o capítulo 21 e 22 é a vitória final do bem sobre o mal. Vocês já conhecem a historinha, falei muitas vezes, né? Que a Bíblia contém essa história da salvação em 2 pontos: o bem e o mal. O mal é Babel e o bem é Pentecoste. Mas o bem sempre vai vencer o mal. O mal nunca vai vencer aqui. E se você falar, eu estou neutro, não quero saber de nada, não tem como ficar neutro na história da humanidade. Ou você está a favor do bem, ou você está a favor do mal. E aqui o João, no texto de hoje, ele pega bastante imagens do passado e joga para o presente. Então, o livro do Apocalipse, por que ele é difícil de entender? Porque ele condensa, ele ajunta todo no lugar só a história da Bíblia, a história da salvação, a história de Israel. Para quem não sabe, o termo né, ou Israel, né? A palavra Israel é Isra, El significa Deus. É Deus, a história de Deus chamava El. Tem vários nomes na história da Bíblia. El é o Deus de Israel, está lá no Gênesis, Deus Israel. E Isra significa lutará. Então a Bíblia é a história de um povo oprimido, mas caminhando junto com seu Deus. Olha que bonito. Então Isra é um povo que trabalha, que luta, que não aceita a opressão, não aceita a morte, não aceita a fome, não aceita a violência, não aceita o desmatamento, não aceita matar os índios e nem ninguém. É o povo de Deus, Israel. Não aceita, é luta, caminha. É Deus, Deus caminhando com a gente. Deus na minha caminhada. Então ele pega textos desde o livro do Gênesis até aqui e coloca tudo aqui. E cabe a nós agora ver os tijolinhos onde está, né? Então, ele começa aqui, na leitura do texto, como explicar essas leituras diferentes do mesmo passado. Por exemplo, tem gente assim que fala assim, no passado era melhor. O outro fala, não, agora está melhor. No passado as crianças falavam de um jeito, agora só fica todo mundo na internet, não entende mais nada. Como que a gente vê isso aí? Tem gente que fala assim, a ditadura militar era tão bom, porque na época da ditadura militar não tinha nem violência. O outro vai dizer, não, a ditadura militar matou mais de 3 mil pessoas inocentes. Agora está melhor. Eu falo, não, é melhor. Como a gente entender esse jogo aí, né? Então a leitura de hoje vai falar um pouco disso. João traz a imagem do passado e ele joga para o presente. Vamos ler o texto para nós entender, então? É o capítulo 21 do livro do Apocalipse, de 1 a 8. Começa assim: então eu vi o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi que descia do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa, enfeitada para o casamento.
e para o seu marido. E ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: esta é a tenda de Deus com os seres humanos. Deus vai morar com eles. Eles serão os seus povos. E ele, o Deus dele, com ele, será o seu Deus. Deus vai enxugar toda lágrima dos olhos deles. Não existirá mais morte, nem aflição, nem choro, porque as coisas antigas foram todas embora. Aquele que está sentado no trono disse: eis que estou fazendo nova todas as coisas. E me disse: escreva isso, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei de graça da fonte da água viva. Quem tiver sede, o vencedor receberá como herança, e eu serei o Deus deles. E ele será para mim o meu filho. Mas para os covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a parte deles está no lago ardente, o fogo de fogo e enxofre, que será a segunda morte. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Viu só que beleza? Viu que bonito? Vamos comentar um pouquinho. A primeira parte aqui que ele fala que vai vir uma Jerusalém nova. E todo o mar, tudo que existe passou. De onde ele pegou isso? Pegou do livro do profeta Isaías, capítulo 65, 17. O Isaías lá, 600 anos antes de Cristo vir, já estava prevendo que tinha que mudar a terra. Não pode ficar desse jeito. Matando gente todo dia, pobre matando pobre. Nós estamos vivendo no Brasil 19 milhões de pessoas que não têm o que comer. Tem 100 milhões que não sabem se vai comer amanhã ou não. É insegurança alimentar. Não é eu que estou falando, não. É a pesquisa que foi feita aí. Como é que pode um Brasil Brasil continental, que mais produz comida no mundo, e ter gente passando fome? Tá certo? Muita gente morrendo de fome, muita gente doente, muita gente sem casa para morar. Tem que mudar. Vamos fazer tudo de novo. Um novo mundo é possível. É possível sim. É só nós seguir o caminho de Deus. E ele vai dizer aqui, olha lá, ele aqui está falando também a Nova Jerusalém, que está enfeitada para o seu marido no dia do casamento. Isaías 54, versículo 5. Vai anotando aí, tá? Para vocês acompanhar lá. Ele está pegando, no passado, Deus falou que ia mudar. E agora chegou a hora. Vai mudar. E depois ele fala aqui, ó, Deus montou a sua morada. Ele veio morar no meio dos humanos. Aonde que está isso? É vocês pegar lá no Êxodo, capítulo 6, versículo 7. Lá vai dizer assim, ó, Deus do povo e povo de Deus. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha que bonito. Olha que frase bonita. Então, Deus, a vida é difícil para todo mundo. Mas quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, tem Deus, a vida fica mais fácil. É isso aí. A gente tem que levar essa palavra. Olha, a televisão só mostra notícia ruim, 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 ruim. Por quê? Porque a humanidade adora notícia ruim, desde a época do Império Romano. Mas não, Jesus não deu notícia ruim, né? Ele passou pela terra fazendo bem. E dando boa notícia, dá boa notícia também. Eu também vou só dar boa notícia. A notícia ruim acontece, mas é assim. A notícia ruim é o que mais aparece. Se numa cidade mata uma pessoa, passa na televisão, todo mundo fica sabendo.
Agora, se alguém pula lá no rio e salva a criança, ninguém fala. Se o cara entra numa casa, está pegando fogo e tira a pessoa para fora, poucas pessoas sabem. Então é isso, boa notícia. E aqui ele vai falar, ele vai falar assim, ó, ele vai enxugar todas as lágrimas. E a morte não vai existir nunca mais. Acabou o sofrimento. Onde ele pegou isso? Isaías 25:8. O Isaías já falou lá, 500 anos atrás, que ia mudar, e vai mudar. A morte acabou. E ele fala também, olha, vou fazer nova todas as coisas. Vai mudar, tem que limpar o que não presta e ficar só o que é bom. Isaías 40, versículo 10. Olha que bonito, né? E ele fala que o vencedor vai receber a herança e vai ser o filho de Deus. Deus é nosso pai. Maria é nossa mãe. Né? Aonde está isso? Está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Ele vai falar, filhinhos, e nós somos filhos de Deus. Então, se é filho de Deus, nós não pode ficar aqui passando fome, né? Nós não pode. Então, o futuro que Deus está oferecendo, ele já acontece. Só que ele está escondido na história, ninguém fala. Só fala das coisas, só fala do demônio, do Satanás, do diabo. Não. A sua semente plantada no passado, agora chegou até nós, no livro do Apocalipse. E ele vai dizer que, olha, que vai acontecer todas as coisas boas. Nós vamos entrar no Monte Sião e vamos ser homens e mulheres de Deus. E vai dizer aqui, olha lá, o futuro que esperamos no fim da caminhada surge como dom de Deus, como fruto da luta do povo. Capítulo 4 até o 11, que vai falar do novo êxodo, daqueles que vieram. O êxodo significa liberdade, significa saída. Saída do momento ruim, do momento de escravidão, do momento de pobreza, de fome, para o momento melhor. E ele fala, cuja o julgamento se encontra aqui. É a justiça de Deus. Quando tiver justiça, todo mundo vai ter café da manhã, almoço e janta. E vai ter casa para morar. E os rostos de Deus que todos procuram durante a caminhada, brilha aqui como seu esplendor. Por isso, aqui no Apocalipse, vai brilhar plenamente, porque a palavra Apocalipse significa tirar o véu, mostrar tudo o que está certo, tudo que está bonito, o que não presta nós jogar fora. E no fim da caminhada, o véu será tirado totalmente. E o rosto de Deus aparece estampado no mundo transformado. Um rosto não se comenta. Um rosto a gente contempla. Um rosto a gente olha. Um rosto traz esperança. Quando você recebe a sua amada, o seu amado ou um filho, o que interessa para você é aquele rosto. Aquele rosto que faz crescer, que mostra uma nova justiça. Então, Deus está mostrando o seu rosto aqui para nós. Ninguém sabe quando vai ser o futuro. Deus não passou um filme para João, aqui no Apocalipse, né? Para ele dizer como que tem que ser o futuro. Ele fala do futuro numa linguagem simbólica, que tem o seu significado para a fé e esperança do povo. E segue aqui alguns comentários para nós entender. Olha, um cartaz, um desenho, uma dramatização, ela é mais instrutiva do que eu estou fazendo para vocês aqui agora, que é um sermão. Né? Uma imagem, né, ela aparece mais, né? O salão, o Apocalipse é como se fosse assim, um salão, um museu,
Você entra lá dentro e está cheio de livros, imagens, tem lá fotografia, e você vai contemplando tudo aquilo ali. Aí você começa. Imagem, não precisa explicar. Você, só de olhar você entende. Você vê lá o pão e o vinho. Você fala, é alimento. Você vê a água, é vida. Ninguém vive sem água. Então, o Apocalipse é assim, um grande quarto. Cada um vai entrando e vai olhando as imagens e vai interpretando aquilo lá. E essas imagens, ela vem para transformar a saudade em esperança. O texto que diz assim, algumas visões nada mais são do que construções novas, feitas com velhos e conhecidos tijolos do Antigo Testamento. Eu acabei de falar para vocês aqui, né? No Antigo Testamento, Deus tinha manifestado a sua presença no milagre de tirar o povo do Egito. O povo estava escravo, massacrado, mas Deus mostrou seu rosto. E Moisés chegou em frente ao mar, e agora o exército ia chegando do faraó. Moisés deu com a mão, rezou, o mar abriu, e o povo passou ao pé enchido. O João coloca isso aqui. Quer dizer, significa esse mar abrir, significa que para Deus nada é impossível, mas nós temos que fazer a nossa parte. O que diz lá quando o mar foi abrir? Presta atenção comigo aqui. É o Êxodo capítulo 14, versículo 15. Deus fala assim para Moisés, Moisés, por que você está lamentando? Por que você está chorando? Manda o povo caminhar. O povo ficou ali parado, não sabia o que fazer, o exército chegando. Manda o povo, faz alguma coisa. O milagre só acontece, meu irmão e minha irmã, quando você faz a sua parte. E o povo fez. O povo meteu o cara no mar. Quando pisou na água, a água abriu. Viu que interessante? Então, tem que fazer sua parte, né? Outra coisa importante, que em época de perseguição, todo cuidado é pouco. Dizer abertamente que o império é o grande inimigo a ser combatido daria prisão e morte. As visões são sempre uma linguagem cifrada. Elas revelam a missão. Elas revelam um jeito de você driblar o império. Você fala uma linguagem simbólica. A comunidade entende, mas o império não entende. Vamos dizer, na época da ditadura militar, o pessoal falava assim, quando alguém ia preso, falava assim, olha, o Afonso está na prisão. Ou melhor, o Afonso está no hospital, perdão. O Afonso foi para o hospital. Quem estava grampeando o telefone? Foi para o hospital, deve ter machucado alguma coisa aí. Mas não era, o Afonso estava preso. Era uma linguagem simbólica, que falava que as comunidades entendiam, mas o império não entendia. E para nós já ir encerrando aqui, pessoal, olha, comunicar algo da paz que vem de Deus. Por meio de visão, João transporta as comunidades para perto do trono de Deus e comunica algo de paz, como Deus lá do alto, sereno e firme, que comanda a justiça contra a opressão. E do centro das operações do quartel-general do Cordeiro, eles contemplam a luta com os olhos de Deus e descobrem que, apesar de difícil, a luta está ganha. E assim volta para o combate o ardor renovado e já consegue cantar os cânticos da vitória. Viu que beleza? Então, numa linguagem simbólica, a pessoa vai falando tudo aquilo que eles querem falar. Outra coisa, pessoal, o que é símbolo? A palavra símbolo, ela vem do grego, que significa juntar, associar. Então, o símbolo, quando você fala assim, o Ciro Pascal, o que simboliza para mim? Simboliza Jesus. Então, simboliza Jesus para você, simboliza para mim também. Então, nós estamos se juntando. A água simboliza o quê? Vida. Para você, vida, para mim também. Então, símbolo é tudo aquilo que junta, né? Então, quando ele está falando do cordeiro, ele está falando
Porque o povo de Israel, eles eram pastores, né? Todos eles entendiam muito bem o que era falar com a palavra do Cordeiro. Então, a interpretação de um símbolo, ou a sua capacidade de unir os elementos distintos dentro de si, depende muito dos fatores. Depende da cultura, depende do... Por exemplo, se você fala a palavra quilombo, o que mais fala para os negros e para os brancos? Depende do clima e da região. Quando você fala de água, o nordestino não tem muita seca, né? Mas quando você fala de água, o pessoal da Amazônia entende melhor. Então o símbolo depende muito de onde você está. Quem vive na Amazônia, então, o símbolo de água para eles não tem problema nenhum. Então, um símbolo, para nós encerrar, um símbolo vale mais pela ação que provoca do que o conteúdo que comunica. Né? Ele quer despertar a criatividade. Ele pode atuar sobre as pessoas, mesmo sem elas darem de conta, para o bem como para o mal. Nas procissões das ofertas, nas celebrações, levamos símbolos que lembram a caminhada das comunidades e animam as pessoas. E isso é muito bom. Mas a máquina da propaganda do Império Romano, e também do dia de hoje, também tem seus símbolos, né? E aqui tem alguns que a gente colocou aqui, olha, o símbolo da Shell, McDonald's, Coca-Cola, etc. São mais conhecidos do que o símbolo de Jesus na cruz. Então, mas como é que nós vamos competir com Coca-Cola, com balada? Como é que nós vamos competir com futebol, Copa do Mundo, que é muito mais conhecido que Jesus, que depende de você e de mim. Mandar esse vídeo para frente, fazer o povo, fazer Jesus ficar conhecido, né? Vídeos ainda, para nós fechar o livro do Apocalipse com chave de ouro. E hoje, então, nós falamos, então, do novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, que tudo isso é possível. É possível quando? A partir de você e de mim. Tem coisas boas acontecendo no Brasil, muito mais do que ruim. Mas nós não sabemos, porque a pessoa não gosta. Em 2007, a Rede Globo veio entrevistar nós aqui para falar sobre o Papa Bento XVI, que vinha em Aparecida, para falar sobre o documento de Aparecida, o CELAM, 2007. E o Ernesto Paga, da Globo, ficou quase um dia inteiro aqui conversando com a gente. E eu dizia para ele, por que a Rede Globo só mostra notícia ruim? Ele dizia, porque o povo não gosta de notícia boa. Veja lá na hora do Jornal Nacional, quantos a Rede Globo tem de pessoas assistindo, de audiência? 40%. Quanto que tem a TV Aparecida e a Rede Vida? 1%. Por quê? O pessoal não gosta. Então vamos nós aqui agora, que somos 1%, levar essa notícia boa para frente. Só notícia boa. Quando o pessoal manda notícia ruim para mim aqui, eu falo, por favor, eu quero notícia boa. Não que eu quero ficar fora da realidade, não é isso. Não é isso. Nós sabemos notícia ruim também. Mas para passar para frente, vamos passar notícia boa também. A ruim já está aí, não precisa nem passar. Porque todo mundo sabe. Porque o que mais manda em tudo quanto é canal, é Facebook, é tudo, é notícia ruim. Agora, nós vamos passar a boa notícia. Foi isso que Jesus nos ensinou, né? Levar a boa notícia para todo mundo. Então vamos ficando por aqui hoje, e que o Deus da vida, o Deus da boa notícia, sempre nos ajude e nos dê força, para nós continuar firme e levando a palavra de Deus para frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.